Para tudo, novo alvo na mira de contratação do Flamengo. Vamos falar sobre isso. O Flamengo já fez o pagamento, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, dia 3 de janeiro, sabadão, né, torcedor rubro-negro? Mengão volta aí no dia 12 de janeiro, portanto, faltam 9 dias para que o Flamengo se represente no CT Ninho do Urubu com foco total para a partida diante da equipe do Corinthians na decisão da Supercopa do Brasil. Faltam 8 dias, quase uma semana, né, para o Flamengo voltar a jogar futebol profissionalmente falando. Será o Sub-20, né? Os garotos do Sub-20, mas vai ser o time profissional de futebol do Flamengo, beleza? Em função do adiantamento aí do Campeonato Carioca, a Conmebol, pessoal, multou o campeão da Libertadores, o Mengão. O tetracampeão foi multado pela Conmebol em $58 mil pelo atraso no retorno do intervalo na final da Copa Libertadores da América e por uma discussão envolvendo o supervisor Gabriel Skinner com jogadores e membros do Palmeiras. O dirigente também recebeu uma advertência da entidade sul-americana, informa o jornalista Renan Moura. Conmebol sempre com essa história aí de multa, em dólar, aquela coisa toda. Eu quero saber se o Palmeiras vai ser multado também, né? Tem que multar um pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Não vem com essa historinha da carochinha de só multar o Flamengo, não, porque vai ficar feio. Pedro publica vídeo correndo e inicia a preparação para a temporada 2026 no Flamengo após uma sequência de lesões, o que tirou o Pedro da reta final do Flamengo. Ele até entra naquela decisão diante da equipe do Paris Saint-Germain. O P9 busca retomar a melhor forma para se preparar para essa temporada, né, que vai entrar aí de 2026. O tempo passa rápido, meus amigos. Já estamos quase entrando aí no dia 4 de janeiro. Você piscou e o ano de 2026 já meteu 3 dias aí, já vamos para o 4º dia e o Pedrão está se preparando aí. Os atletas, no geral, eles estão se cuidando, né, a pedido do técnico Felipe Luiz, para que não tenha muito trabalho ali, né, e tendo visto que já tem uma decisão para a Supercopa do Brasil. Eu quero aqui parabenizar o Léo Ortiz e a Maitê Lossardo, pessoal. Pois é, eles irão se casar nesse final de semana em uma festa para amigos e familiares. Parabéns, Léo Ortiz, que Deus possa abençoar aí o seu casamento com a Maitê, né? Eles que já eram, enfim, já eram um casal, agora vão se casar aí. Parabéns ao Léo Ortiz e a Maitê Lossardo aí. Felicidades ao casal. Sem negócio, pessoal. Clubes da Europa sondaram Emerson Royal e também um Carrascal, mas o Flamengo não pretende negociá-los nessa temporada, viu? O rubro-negro só abre conversas em caso de interesse dos próprios jogadores, o que não aconteceu no momento. Nem o Carrascal, nem o Emerson Royal buscam uma saída do Flamengo, já que ambos foram contratados recentemente. Eles querem se estabelecer no Flamengo. O Emerson Royal acredita numa volta por cima no Flamengo. Teve vários jogadores que conseguiram essa volta por cima. O próprio Wesley, que era o ex-lateral direito do Flamengo, o Rodinei, né, também na lateral direita do Flamengo, superou as críticas e melhorou bastante o seu futebol. Quem sabe o Royal, pessoal, não possa também melhorar. Tô torcendo, né, evidentemente, para que isso aconteça. Ele melhorando também melhora o Flamengo, beleza? FIFA encaminha a definição do local do Mundial de 2029. Quando eu falo Mundial, estou me referindo à Copa do Mundo de Clubes
de 2029, o Flamengo vai jogar a competição, conquistou legitimamente a sua vaga em razão do título da Copa Libertadores do ano passado. De acordo com informações da agência Express, o Marrocos tem 99% de chance de receber o Mundial de Clubes. Vale destacar que o país vai sediar a Copa do Mundo de Seleções em 2030 em conjunto com a Espanha e Portugal, pessoal. Ou seja, o torneio interclube seria uma espécie de evento teste. Quem sabe a FIFA também não possa estender esse Mundial de Clubes também para a Espanha e Portugal, a Península Ibérica ali, né, com Marrocos também, fazendo fronteira ali bem perto. O mesmo já aconteceu em 2025, quando os Estados Unidos receberam a Copa do Mundo de Clubes. Agora, em 26, o país sediará o Mundial de Seleções junto com o México e Canadá. Portanto, a ideia da FIFA é seguir com o Mundial de Equipes no espaço do calendário que era destinado à antiga Copa das Confederações, que era uma espécie também ali de evento teste para o país em questão que receberia a Copa do Mundo posteriormente. Nós tivemos aí o Brasil sediando a Copa das Confederações em 2013, né? Entre outros países aí no ano precedente à Copa do Mundo também sediou a Copa das Confederações. O Brasil estava na briga para tentar sediar o Mundial. O próprio presidente da CBF, o Sar Michaldi, havia declarado abertamente o desejo de receber o torneio, mas não houve êxito junto à FIFA, pessoal. É lógico, essa é uma informação extraoficial, a ver quando a entidade máxima do futebol, a FIFA, vai soltar a informação oficialmente da sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029, que por enquanto, ao que tudo indica, será no Marrocos, galera. Flamengo planeja ter 2 jogadores por posição em 2026, com cerca de 22 jogadores de alto nível. O Flamengo busca um goleiro para disputar a vaga com o Rossi, o Gabriel Brazão é o alvo. A zaga foi reforçada com Vitão, laterais são consideradas resolvidas, então mesmo com desconfiança de parte da torcida rubro-negra em relação ao Emerson Royal, nenhum lateral será contratado. No meio, Pulgar, Jorginho de la Cruz, Saúl, Arrascaeta formam a base em espinha dorsal do meio de campo rubro-negro. A prioridade no mercado é a busca por um centroavante para brigar por posição com o Pedro, e o Caio Jorge é o plano A. Aliás, tem novas informações em relação ao Caio Jorge e eu vou trazer aqui para vocês. Jornalista da Globo quebra silêncio após suposta polêmica com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Pedrão, por que você fala suposta polêmica? Porque o BAP não citou nomes, então eu não posso imputar a ele uma coisa que ele não falou. Então eu tenho que usar o termo supostamente. Ah, Pedrão, mas tá claro que ele falou. Tá! Só que eu não posso bater o martelo aqui, envolvido em polêmica, em suposta polêmica com Luiz Eduardo Batista, o BAP, no final do ano passado. A jornalista Renata Mendonça comentou pela primeira vez após essa situação que aconteceu, e ela falou o seguinte: feliz ano novo para todo mundo, com muito amor em 26, que é a coisa mais importante pra gente. Em tempos em que se dissemina muito ódio por aí, que tenhamos bastante amor em 26, que a nossa melhor resposta seja essa. E um feliz ano novo em especial aos jornalistas, pois temos a dura missão de dar voz a quem não tem, quem não é ouvido. Vocês viram que ela não citou o BAP? Vocês estão entendendo por que também eu falo supostamente? Porque não tem citação a nomes específicos. Agora, vou discordar da Renata Mendonça. O jornalismo, em algumas vezes, ele dá voz para quem não é ouvido. Muitas das vezes, a imprensa e o jornalismo dá voz para quem já é muito ouvido. Tá? E isso ela completa. Isso muitas vezes incomoda quem tem o poder, sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Quando alguém incomodado
que sigamos com compromisso com a verdade, com a cabeça tranquila, deitada no travesseiro. Desejo consciência leve para todo mundo dormir de cabeça tranquila. Por exemplo, e as classes marginalizadas do Brasil, as classes mais pobres, periféricas, qual que é o espaço que essas pessoas têm na mídia de dar uma entrevista? E qual que é o espaço de uma atriz da Globo, de um ator da Globo, de uma figura política influente, de dar entrevista? Vamos medir esse espaço? Evidentemente que quem já tem notoriedade tem muito mais espaço do que quem não tem. Então o jornalismo brasileiro, no contexto brasileiro, não vou falar de outros países porque eu não sei se tem essa missão, sabe, de dar voz a quem não tem voz. Isso incomoda muita gente, eu sinceramente. Em alguns casos ali, rareiam as situações. Não vejo como essa coisa está acima de tudo os interesses da empresa em questão, que é uma emissora de televisão que tem por seu objetivo nenhuma missão, sabe? Tem pelo seu objetivo dinheiro. Então, sou a favor da voz ou quem não tem, mas não embarco nessa conversa aí, sabe? Que não só ela, mas vários jornalistas aí de forma corporativista tentam aplicar. E eu tenho registro de jornalista, tá? Pessoal, inacreditável isso aqui, cara. O pai do Gerson vai se reunir com o Cruzeiro. Ah, Pedrama! Não, isso aqui, gente, tem que ser escrachado. Porque ele quer levar o Gerson para o Cruzeiro porque o Gerson parou de ser convocado. Só que o Gerson, ele não parou de ser convocado porque ele tá lá longe só não, no meio da neve. O Gerson, ele parou de ser convocado porque ele não tá jogando nada, ele não se adaptou. Porque o Luiz Henrique e o Douglas são da mesma equipe do Zenit e são convocados. Então, parabéns, seu Marcão, pela sua gestão de carreira. Um cara que era capitão do Flamengo, tinha um dos maiores salários do Brasil, convocado para a seleção brasileira, tirou o cara do Flamengo. Aí agora não vai para a Copa. Esquece. Não vai. Pessoal, vamos avançando aí. Como o Flamengo vai lidar com a negativa do Cruzeiro pela contratação do Caio Jorge? É a pergunta que segue no ar. O atacante segue no radar do Flamengo, mas o clube entende que chegou a altos valores na negociação e já busca alternativas internamente. O Flamengo entende ter chegado no valor limite, na casa dos 32 milhões de euros. Isso não quer dizer que a negociação está encerrada, que o Flamengo desistiu. O Cruzeiro não quer ceder o jogador por um valor menor que 50 milhões de euros, quantia que o Flamengo não vai chegar. A ideia do clube rubro-negro é explorar outros alvos. Um deles era Tati Castellanos, que está encaminhado com o West Ham da Inglaterra. O clube tem mais nomes mapeados e seguirá analisando as possibilidades de mercado, pessoal, beleza? A insistência por Caio Jorge passa por um ponto principal. É um pedido do Filipe Luís por alguém com características diferentes das do Pedro, ou seja, com mais mobilidade em campo. Além disso, o Flamengo quer alguém pronto. Dessa forma, qualquer nome precisará apresentar as mesmas credenciais do Caio Jorge, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada, isso porque o clube deseja dar ao técnico Filipe Luís a possibilidade de ter o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante a pré-temporada, que é, de fato, ali o período de preparação física, movimento tático, essa coisa toda. A equipe terá jogos importantes logo de cara pela Recopa, Supercopa. Em função de tudo isso, o Flamengo busca mais agilidade nesse mercado
da bola, beleza? O Flamengo pagou 1.250.000 euros, 8 milhões de reais, ao Atlético de Madrid em bônus pela conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. O contrato de Samuel Lino prevê metas por títulos e o atacante cumpriu a exigência em atuar em mais de 60% dos jogos restantes desde a sua chegada no Flamengo. Os valores por títulos são Libertadores, mais 750.000 euros para o Atlético de Madrid. Brasileirão, mais 500.000 euros para o Atlético de Madrid. Copa do Brasil, não foi atingido em 2025, seriam mais 500.000 euros para o Atlético de Madrid, somados aos 22 milhões de euros fixos, a operação já atinge 23.250.000 euros. O limite total de bonificação é de 3 milhões de euros. Então o Atlético de Madrid pode seguir lucrando e o Flamengo seguir fazendo pagamentos à equipe madridista, caso o Samuel Lino continue a conquistar títulos pelo Flamengo, pessoal. Enfim, vamos jogar bola aí, Samuel Lino. Tudo bem que ele fez o gol ali, né, decisivo contra o Ceará. Foi dele o gol, a gente tem que compreender isso também. Temporada de adaptação, aquela coisa toda, né? Vai ter agora uma pré-temporada com o Felipe, não teve um período de férias adequado ali pós-mundial, Copa do Mundo Clubes, né? Enfim, aquela coisa toda aí que a gente já tá cansado de saber, beleza? Pessoal, uma coisa bem relevante que foi levantada pelo jornalista Marcelo Belcher, tá? E ele disse o seguinte, eu quero saber a opinião de vocês. Se eu fosse o Flamengo, se não desse certo o Caio Jorge, eu iria atrás do Richarlison ou Gabriel Jesus. 30 milhões de euros é quase o que o Arsenal investiu no Gabriel Jesus há muitos anos. O Richarlison também seria um bom investimento. E um plano muito B que eu acho que o Flamengo poderia consultar seria o Talisca do Fenerbahçe ou o Icardi do Galatasaray. Não se surpreendam, o Flamengo tem 2 bilhões de reais e ele vai achar um bom atacante. Nem sempre ele vai conseguir o plano A, porque depende para onde os jogadores querem ir, mas com esse dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa boa ele vai acabar pescando e no final das contas as pessoas vão acabar ficando surpresas e eu não entendo o motivo de dar surpresa porque tem muito dinheiro envolvido. Segundo Marcelo Belcher, que cobre os clubes espanhóis, né, Barcelona, Real Madrid, entre outros, o Flamengo vai com esse dinheiro acabar achando um bom reforço. Também acho, não tem porquê. Ah, mas tem que entregar logo. Cara, isso aí só é favorável a quem está vendendo, a quem está vendendo o atleta em questão. E eu sei que a maior parte das pessoas detestam Gabriel Jesus em função das aparições dele na seleção brasileira, mas, gente, o Gabriel Jesus jogando no Brasil seria muito diferenciado. Muito diferenciado. Tá? O Richarlison, a mesma coisa. Acho a mesma coisa. Tá? Vamos avançando aí. Após Caio Jorge, Flamengo passa a monitorar novo atacante no mercado. Agora, de fato, monitoramento do Flamengo. O nome passou a ser colocado aí, é o do Luis Soares, artilheiro do Sporting de Portugal. O colombiano de 28 anos já foi monitorado pelo Flamengo em outros momentos e agora voltou a aparecer no radar da diretoria. Vale lembrar, tá, que o Boto e o Felipe estavam no jogo do Sport ontem, tá? Ah, mas e o Arias, Pedrão? Verdade, tem a questão do Arias também. O Wolverhampton venceu a primeira na Premier League contra o West Ham. O Arias foi titular e fez gol pelo Wolverhampton. Isso pode complicar, quem sabe, a vida do Flamengo na busca pela contratação desse jogador, mas não acho que o futuro do Wolverhampton vai ser alterado. Acho que eles vão cair para a segunda divisão da mesma maneira, facilitando uma possibilidade da volta do Arias para a América do Sul. Você que está aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações brunegras.